aí, meu caríssimo aluno, tudo bem? Estamos de volta aqui para tratar agora da nossa primeira bateria de questões, tá? Venha comigo. Qual é o assunto dessa primeira bateria de questões? Princípios, normas processuais, ação e jurisdição, tá? Tente responder primeiramente em casa a lista que nós vamos disponibilizar para você no nosso conteúdo anexo, para depois o meu aluno acompanhar comigo essa aula. Se ainda não tem a lista, dá uma pausazinha, imprime a lista e venha comigo, tá? Vamos acompanhar nossas questões. Vamos firmes? Preparados? Venha comigo, tá? Veja, princípios, normas processuais, ação e jurisdição integra o conteúdo dessa nossa aula. Vamos à primeira questão. São nossas apostas em relação aos temas que serão cobrados, tá? Vamos à primeira questão elaborada pela E3C Online. Considere que esteja em andamento, na data da entrada em vigor do CPC de 2015, demanda de uso capião extraordinário de terras particulares. Diante dessa situação, assinale a opção correta, tá? Primeiro ponto, meu aluno, estão lembrados a data da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015? 18 de março de 2016. É essa a data da entrada em vigor do CPC de 2015. Professor, onde está isso? Meu aluno, está no enunciado administrativo número 1 do Superior Tribunal de Justiça, tá? O código teve um ano de vacância legal e, a partir desse um ano de vacância legal, o STJ acabou por bem estabelecer este prazo específico a partir das regras de contagem dos prazos. Então, qual é a data da entrada em vigor do CPC? 18 de março de 2016, tá? Essa é a data da entrada em vigor. A questão retrata uma hipótese em que é manejada uma ação de uso capião, e essa ação de uso capião inicia-se antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, mas ainda está pendente de julgamento, portanto, pendente de sentença na data da entrada em vigor do Código. E a questão quer saber qual a implicância do novo CPC no trâmite desta ação. Vamos às questões. Com a entrada em vigor do novo CPC em 2016, pela regra do isolamento dos atos processuais, princípio do isolamento dos atos processuais, os atos até então praticados devem ser considerados válidos e legítimos, aplicando-se o novo CPC a partir de sua entrada em vigor. Veja, é claro que a regra, de fato, é a aplicação do princípio do isolamento dos atos processuais. Quer dizer, com a entrada em vigor do novo CPC, são considerados válidos todos os atos praticados na vigência do CPC passado, aplicando-se a partir dali o CPC de 2015. Esse é um princípio ou regra do isolamento dos atos processuais. Inclusive, esta regra, esse princípio é positivado, está no artigo 14 do Código de Processo Civil, e além disso, essa regra encontra respaldo no artigo 1046, também do Código de Processo Civil. Então, princípio do isolamento dos atos processuais prega que a lei nova se aplica desde já respeitados os atos praticados na vigência da lei passada, ok? Esse é o ponto. Muito bem. Como é que fica essa questão em relação ao CPC? Essa regra do isolamento dos atos é absoluta ou ela comporta algumas mitigações? Bem, meu aluno, o 1046, 1047 trazem algumas previsões que mitigam um pouco a regra do isolamento dos atos processuais. Diz o CPC, no 1046, que os procedimentos eventualmente extintos continuam sendo regulados pela lei pretérita, quer dizer, pelo CPC de 73. Por exemplo, um procedimento sumário que não existe mais, continua regulado pelo CPC de 73. A ação de uso capião de terras particulares, que é o caso da nossa questão, continua sendo regulado pelo CPC de 73, porque foi um procedimento que foi extinto. A execução contra devedor insolvente continua sendo regulado pelo CPC de 73, porque é um procedimento que não é mais particularizado. Então, todo procedimento que foi extinto, que não conta com a regra específica no novo CPC, continua até a sentença
regido pela norma pretérita. Nós temos aí um caso manifesto de ultraatividade da norma processual civil, porque o Código de Processo Civil, embora revogado, continua sendo aplicado aos trâmites que estavam até então em andamento. Mas observe que o CPC de 73 só vai ser aplicado até a data da sentença. Uma vez publicada a sentença e havendo a intimação em relação ao conteúdo decisório, a partir dali nós aplicamos o CPC novo, tá bom? Então, em relação a esses procedimentos que foram extintos, o que nós temos aí como regra de conflito intertemporal? Aplica-se o CPC passado até a sentença. A partir da sentença, aplica-se o novo CPC. Essa é a lógica, tá? Isso é exceção ao princípio do isolamento dos atos processuais. E, portanto, continua sendo regra o princípio do isolamento dos atos processuais previsto no artigo 14 do Código de Processo Civil brasileiro. Voltemos então à questão. O item A, galera, ele está errado, não satisfaz o nosso gabarito. Por quê? Porque o procedimento de uso capião de terras particulares foi extinto. Como ele foi extinto, o que acontece aí? Não há mais o seu regramento no novo CPC. Vai ter, então, ultraatividade, o CPC pretérito. Então, é uma mitigação ao princípio do isolamento dos atos processuais. De modo que aplicamos aí o CPC passado até a prolação da sentença, até a decisão. Portanto, errado o item A, porque o item A impõe a aplicação do princípio do isolamento dos atos processuais. Certo? Letra B. Diz que o município deverá compor necessariamente a lide. Não, o município tem que ser notificado, tem que ser chamado ao processo. Mas o município pode demonstrar que não tem interesse processual em continuar na lide. Então não há essa necessidade, essa obrigatoriedade de que o município esteja e continue no polo passivo da demanda. Agora, claro, isso é um caso, galera, de intervenção iuris iudice, ou seja, intervenção por ato do juiz. O juiz chama os indivíduos a participarem do processo. Agora, a participação efetiva ou não depende do interesse do ente. Portanto, é errado o item, porque o município não necessariamente deva compor o polo passivo. Se ele entender que não é caso, abre mão aí da atuação no processo e o processo segue sem município. A letra C diz: a referida situação retrata um caso de ultratividade da lei processual civil? Retrata, né, galera? Lembre-se, o procedimento de uso capião extraordinário foi extinto. Como ele foi extinto, eu vou aplicar o CPC passado até a data da prolação da sentença. Com a intimação da sentença, aplicamos o CPC novo. Então, se a norma revogada continua a ter efeitos, nós estamos diante de uma ultratividade. Até aí, correto. Retrata uma situação de ultratividade da lei processual civil, na medida em que se impõe a aplicação do CPC revogado até a prolação da sentença. Impecável o item C. Então, o item C é o gabarito para a questão de número 1. Mas vamos ver o que tem de errado no item D e no item E. O processo deve recorrer até o trânsito em julgado sobre as regras do CPC de 1973, o CPC revogado. Não, meu aluno, lembre-se, está lá no 1046, nos parágrafos do 1046. Peço que meu aluno se atenha e dê uma olhadinha. Só se aplica até a prolação da decisão, até a sentença, não é até o trânsito em julgado. Então, errado o item quando ele impõe a aplicação até o trânsito em julgado. Errado o item. Letra E. O caso retrata a situação de retroatividade da lei processual civil. Pelo amor de Deus, meu aluno, retroatividade da lei processual civil? Na medida em que as disposições do CPC de 2015 devem ser aplicadas na repetição dos atos praticados. Olha o absurdo. Determina a repetição dos atos praticados e ainda a retroatividade da lei, sem qualquer aplicabilidade à ideia de retroatividade, sem qualquer aplicabilidade à ideia de repetição dos atos então praticados. Portanto, meu querido aluno, o gabarito para a questão de número 1 é a letra C, que satisfaz essa questão relativa a conflito intertemporal. Compreendido? Tá ok, galera? Então vamos avançar para a nossa próxima questão. Questão de número 2. Vem comigo.
Questão número 2 traz uma situação hipotética, galera. Veja comigo o caso. Maria e Carlos, residentes no município de Teresina, portanto moram em Teresina, firmaram contrato de compra e venda relativo a determinado bem, tendo elegido em cláusula de compromisso arbitral, olhe, submissão de qualquer conflito à arbitragem, cláusula de compromisso arbitral, que as divergências jurídicas decorrentes da execução do contrato fossem apreciadas pela arbitragem. Então as partes elegeram a arbitragem como meio hábil a solucionar os conflitos eventualmente existentes. O que isso significa, galera? Se não disser respeito a questões de direitos indisponíveis, é perfeitamente possível a instalação da arbitragem. Não há nenhum impedimento em relação a isso. E o Poder Judiciário deve respeitar a escolha da arbitragem, tá? Deve respeitar. Não deve se indispor, fazendo valer aí o princípio do autorregramento da vontade privada, que decidiu levar o conflito para a seara administrativa. Agora lembre-se, a arbitragem ela só pode ser elegida em casos em que não há questionamentos de índole indisponível, geralmente ligados à competência relativa. Então, quando há uma cláusula arbitral, quando há uma regra arbitral estabelecendo a solução do conflito, não pode o magistrado, de ofício, porque diz respeito à questão de competência relativa, de ofício decidir sobre a submissão ou não da arbitragem, aquele conflito ou não à arbitragem. O juiz tem que ser provocado, ele não pode reconhecer de ofício a aplicação da arbitragem, porque a eleição da arbitragem se dá por critério relativo. Então, quer dizer, se as partes firmam um compromisso arbitral, então, posteriormente, havendo um conflito, provocam o Poder Judiciário. O Poder Judiciário não pode, de ofício, deixar de julgar a causa por entender que há arbitragem. A regra de competência relativa, como a regra de competência relativa, o Poder Judiciário tem que ser provocado, e aí, claro, provocado, o Poder Judiciário não vai poder julgar a causa, vai ter que reconhecer a viabilidade do feito arbitral. Mas plenamente legítimo, plenamente possível, a caracterização da arbitragem. Tá? Muito bem, vamos aqui continuar com a leitura do caso. Diante da divergência, duas câmaras de arbitragem se mostraram igualmente competentes para apreciar o feito, manifestando formalmente sua aptidão legal para decidir o caso. Veja, duas câmaras se mostraram com aptidão para decidir o caso. Galera, aí é uma questão. Existe conflito de competência na arbitragem? Para o Superior Tribunal de Justiça, sim. Então, quando duas câmaras se dizem igualmente aptas a decidir um conflito, há para o STJ conflito de competência. Por quê? Porque para o STJ a arbitragem é a jurisdição. E como a arbitragem é a jurisdição, entre árbitros é possível conflito de competência. Mas quem julga esse conflito de competência entre os dois árbitros? O STJ entende que essa atribuição é do juiz de direito, porque os árbitros são privados, agentes privados. E por isso a competência é do juiz de direito. Mas e quando o conflito for entre um árbitro e um juiz de direito? Aí o STJ entende que eles integram tribunais distintos. E por integrarem tribunais distintos, o que vai ocorrer aí, meu caro aluno? A competência é do STJ para dirimir esse conflito. Então, vamos sintetizar o entendimento do STJ. Primeiro, para o STJ, em dois julgados importantes, do ministro Otávio de Noronha e da ministra Nancy Andrighi. Para o STJ, a arbitragem é jurisdição. Isso é um primeiro ponto. Consequência disso, como é a jurisdição, é possível conflito de competência entre árbitros. Quando o conflito de competência for entre dois árbitros, a atribuição para dirimi-lo é do juiz de direito. Quando o conflito de competência for entre um árbitro e um juiz de direito, como eles integram por analogia tribunais distintos, a competência para dirimir é do Superior Tribunal de Justiça. Ok? Em linhas gerais, esse é o ponto. Além disso, Maria entende que a solução de parte da controvérsia compete ao juiz de direito da comarca de Teresina. Veja, então aqui nós teríamos, nesse caso, um conflito entre o árbitro e o juiz de direito. Vamos às opções, vamos às alternativas para ver o que nós marcaremos aqui.
Diante dessa situação, assinale a opção correta. Letra A. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a arbitragem, muito embora reflita a noção de justiça multiportas, ou seja, aquela ideia de solução de conflitos que não exclusivamente pelo Poder Judiciário, daí justiça multiportas, é apenas um equivalente jurisdicional. Errado, meu aluno, para o STJ, a arbitragem é jurisdição. Portanto, errado, para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, a arbitragem é sim reflexo da jurisdição, tá? Jurisdição. Então, errado o item A. Item B. O caso no que se refere às duas câmaras arbitrais retrata a existência de um conflito de atribuições, devendo ser solucionado pelo juiz estadual de primeiro grau. Um único erro, meu aluno, nesse item B da questão. Um único erro. Na realidade, galera, o que nós temos aqui é um conflito de competência e não um conflito de atribuições. O conflito de atribuições se dá a partir de atribuições administrativas. Por exemplo, no âmbito do Ministério Público, quando um membro do Ministério Público Estadual diz ter atribuição para atuar num feito e um membro do Ministério Público Federal também se mostra apto a atuar naquele feito, aí nós temos um conflito de atribuições. Quando o conflito diz respeito a julgamento, nós estamos diante de conflito de competência. Por isso que o erro da questão no item B é tratar de conflito de atribuições. Errado. Letra C. Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar o conflito entre o juiz de direito e as câmaras arbitrais. Claro, corretíssimo. Lembre-se do que eu falei lá no início. Por analogia, integram tribunais distintos, podendo a decisão indicar como competente um terceiro julgador, não integrante originalmente do conflito. Perfeito o item C, meu querido aluno. Por que, professor? Mas que coisa estranha. Como que um conflito é entre dois árbitros, ou um juiz e um árbitro, e a decisão do conflito recai em um terceiro? Claro, o tribunal, ao analisar o conflito de competência, pode perfeitamente indicar que competirá a um terceiro órgão decidir a causa, mesmo que esse terceiro órgão, evidentemente, não tenha participado do conflito, não seja nem o suscitante e nem o suscitado. É possível que um terceiro órgão julgador seja o destinatário da decisão do conflito, tá? Quer dizer, nesse caso, o STJ poderá decidir, por exemplo, que o conflito será julgado por um juiz, pelo um tribunal, por exemplo, ou por outro juiz que não aquele juiz de direito ou árbitro. Um terceiro qualquer poderá ser indicado como competente a partir do conflito de competência. Então, o nosso gabarito é, de fato, a letra C. Mas qual seria o erro, então, da D? Caso Maria e Carlos apresentassem contestação perante o juiz de direito, objeção de competência, não poderiam suscitar no mesmo processo o conflito de competência. Está errado. A questão ela é muito boa, galera. Há um dispositivo no CPC que diz o seguinte: aquele que apresenta conflito de competência não pode suscitar vício de competência, e vice-versa. Aquele que suscita uma incompetência não pode, depois de decidido aquela questão, alegar conflito de competência. Só que há uma questão importante aí, galera. Não pode se o fato gerador for o mesmo. Se o fato gerador é distinto, não tem nenhum impedimento para que primeiro se alegue uma objeção de competência, competência relativa, por exemplo, e depois se alegue, se sustente um conflito de competência. Não há impedimento quanto a isso. O que não pode é a parte se valer de um conflito de competência, aí o conflito é decidido, e pelo mesmo fato, arguir uma incompetência. Tá certo? O que é que nós temos aqui, meu aluno? Pelo mesmo fato, ou a parte apresenta conflito de competência, ou a parte apresenta objeção de competência, tá? Se ela opta pela objeção, ela não tem espaço para o conflito de competência. Se ela opta pelo conflito de competência, não há espaço para a objeção de competência. Eu só tenho uma via para questionar a competência nesse caso. Agora, fatos geradores distintos, para cada fato gerador, eu tenho um meio hábil, ok? E não há um impedimento. Como a questão não excepciona, se é por fato gerador distinto ou não, o item D está errado. Letra E.
A fixação da arbitragem, no caso em análise, possibilitaria ao árbitro a imposição de tutelas provisórias? Sim. Lembre-se, lá na nossa aula inicial, lá na nossa abordagem, que o árbitro tem sim poder de cautela. Ele pode deferir tutelas de urgência. Isso está no artigo 22A e 22B da Lei de Arbitragem. Então, até aí, correto. E em caso de descumprimento, pela teoria dos poderes implícitos, quer dizer quem pode o mais, pode o menos. É possível que o árbitro execute forçadamente a medida. Errado. Muito embora o árbitro tenha poder de cautela, muito embora o árbitro possa tratar de tutelas de urgência, o árbitro não pode, por ato próprio, executar essas tutelas. De forma que a isso ele deve buscar o Poder Judiciário através de uma carta arbitral, comunicando essas medidas para que o Poder Judiciário possa forçadamente adentrar no patrimônio privado. Mas, diretamente, o árbitro não pode fazer isso. Portanto, como o árbitro não pode fazer a execução forçada da medida, é errado o item E. Ok, meu aluno? Compreendida a questão? Vamos avançar na nossa questão? Venha comigo. Próxima questão. Questão de número 3. Analise a seguinte situação hipotética, galera. Diz a questão: Roberto e Carlos, proprietários comuns do cavalo Pangaré, e com o desejo da venda do animal, não chegaram a um consenso sobre o modo de como se deve realizar a alienação do bem. As partes pretendem, então, provocar o Poder Judiciário para que haja a atuação do poder público na solução da controvérsia. Questão interessante, galera. Essa questão 3 também sutil. Primeiro, a alienação de bens particulares quando há uma divergência na forma de aliená-los. É um procedimento de jurisdição contenciosa ou é um procedimento de jurisdição voluntária? Procedimento de jurisdição voluntária, certo? Uma vez o meu aluno sabendo exatamente isso, não tem como errar a questão, porque aí você sabe todos os procedimentos, todas as características pertinentes à jurisdição voluntária. Você sabe que na jurisdição voluntária prepondera a inquisitoriedade. Por exemplo, o juiz lá tem plena liberdade para decidir, usando, inclusive, da sua livre conveniência e oportunidade, tá? Decidir por equidade. A própria lei, no 723, é clara ao estabelecer que o magistrado pode decidir de acordo com sua livre conveniência e oportunidade, quer dizer, de acordo com critérios estritamente discricionários, porque é jurisdição voluntária. Além disso, na jurisdição voluntária, o meu aluno sabe muito bem, não há partes, não é isso? Há apenas interessado. Da mesma forma, não há lide, há apenas um interesse privado que é tutelado pelo Poder Judiciário. Portanto, são essas algumas características da jurisdição voluntária. Vamos à questão, sabendo que é caso de jurisdição voluntária, vamos ver que item satisfaz a nossa questão. Diante disso, assinale a opção correta. Ao apreciar a demanda, o magistrado competente poderá decidir o caso com base em sua livre conveniência e oportunidade, tendo em vista tratar-se o caso de jurisdição voluntária. Olha o nosso gabarito, letra A, tá? Letra A, jurisdição voluntária, o que permite ao juiz decidir com base em conveniência e oportunidade. É o nosso GABA. Mas vamos ver o erro das outras. A divergência entre Roberto e Carlos é característica de um pressuposto processual de existência. Lide ou demanda? Não. Jurisdição voluntária não tem lide para a doutrina majoritária. Jurisdição voluntária tem apenas interesse privado que exige uma gestão por parte do poder público. C. No caso em análise, é impositiva a participação do Ministério Público no processo, ainda que o feito diga respeito a processo de jurisdição voluntária de caráter disponível. Errado. Só há a participação do Ministério Público no procedimento de jurisdição voluntária se estiverem presentes algumas das hipóteses lá do artigo 178, ou seja, interesse de incapaz, menor, idoso, por exemplo, interesse social relevante e conflito coletivo pela posse. Então, fora das hipóteses de atuação do MP, o MP não participa do processo de jurisdição voluntária. Em síntese, a regra para que o MP participe do processo de jurisdição voluntária não se modifica, é a mesma do processo de jurisdição contenciosa, certo? Letra D.
A questão posta em análise para o Poder Judiciário será solucionada por meio de decisão no sentido estrito da expressão e não por meio de sentença. Está errado. O procedimento de jurisdição voluntária também tem sentença. Sentença em relação à qual cabe normalmente o recurso de apelação, ou seja, não há nenhuma modificação em relação a isso. Errado o item D. Roberto e Carlos são partes na ação eventualmente ajuizada. Errado, meu aluno. Roberto e Carlos são interessados, tá? Portanto, não são partes. Estamos diante de um processo de jurisdição voluntária, galera. Tranquilo? Alguma dúvida? Tudo ok? Vamos seguir, né, galera? Acompanhe comigo, vamos para a próxima questão. A questão diz o seguinte: analise a situação hipotética. Em demanda na qual eram partes processuais Pedro e o município de Teresina, houve o estabelecimento de negócio jurídico processual que estabeleceu que a questão seria analisada pela vara cível da comarca de Teresina. Além disso, formalizou-se ato consistente na calendarização com o mapeamento dos atos até a edição da sentença. Ao apreciar o feito, o magistrado da vara civil homologou a calendarização, determinando-se o regular trâmite do feito. A demanda envolve suposto direito de Paulo, pai de Pedro, que alega ter direito a receber do ente público valores de R$30 mil, pertinentes à prestação de serviços, atuando o filho no processo a partir de legitimação extraordinária que foi estabelecida em negócio jurídico processual. Galera, primeira dica importante: nenhuma informação na prova é inútil. Nenhuma informação na prova é inútil. Primeiro, o valor, R$30 mil. Isso vai ser relevante para a nossa questão. Segundo, firmou-se competência através de negócio jurídico processual. Então, houve o firmamento de competência através de negócio jurídico processual, tá? Ok? E terceiro, o filho do beneficiário, por negócio jurídico processual, firmou legitimidade extraordinária. Temas relevantíssimos aqui nesse caso prático. A primeira pergunta que vem: é possível negócio jurídico processual tratar de competência? Sim, desde que não diga respeito à competência absoluta. Esse é o ponto, tá? Agora, olha a questão, galera, olha a questão. É uma questão que envolve um particular e um município de Teresina. E essa demanda deve necessariamente ser tratada, pelos juizados especiais da Fazenda Pública, que são instalados em Teresina. E com isso, galera, veja só, a competência é absoluta, porque a lei diz que onde estiverem instalados os juizados especiais da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. E a competência dos juizados especiais da Fazenda Pública é de demandas que envolvam até 60 salários mínimos, tá? É diferente dos juizados especiais comuns, em que a competência é para demandas de até 40 salários mínimos, tá? E a competência do juizado comum não é absoluta, como é a competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Então, veja só, demanda até 60 salários mínimos, porque R$30 mil está dentro desse patamar, envolvendo o ente público, deve ser manejada necessariamente perante os juizados especiais da Fazenda Pública, competência de natureza, portanto, absoluta. Com isso, o negócio jurídico processual não poderia tratar do tema. É um equívoco o negócio jurídico processual tratar desse tema, ok? Outro ponto. Foi correta a legitimação extraordinária firmada por negócio jurídico processual? Sim. O meu aluno acompanhou na aula pertinente ao direito de ação. É perfeitamente possível negócio jurídico processual estabelecer legitimidade extraordinária, porque o CPC de 2015 mudou a regra. Ele diz que a legitimação ou legitimidade extraordinária pode ser estabelecida por qualquer elemento do ordenamento jurídico e não através de lei. Veja que é muito mais ampla a possibilidade com o CPC de 2015. Feitas essas considerações, vamos para as opções. Foi inadequada a homologação do negócio jurídico processual, pois
Em razão do interesse público ser indisponível, não há possibilidade da Fazenda Pública firmar negócio jurídico. Realmente foi inadequado o negócio jurídico processual, mas não pelo fundamento que ele traz aqui, que é o fato do interesse ser indisponível. O fato de o interesse ser indisponível não impede a realização de negócio jurídico processual, porque há negócios jurídicos processuais que não interferem no direito material, como é o caso, por exemplo, da calendarização. A calendarização afeta em que o direito material? Então, o simples fato de o direito material ser indisponível não inviabiliza o negócio jurídico processual. Há, inclusive, enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis nesse sentido. Portanto, errado o item, porque o fundamento é equivocado, tendo em vista que a indisponibilidade do direito material não impede a realização de negócio jurídico processual. Letra B. A homologação judicial e negócio jurídico processual é condição de existência do referido ato. Está errado. É condição de eficácia. O negócio jurídico, antes da homologação, ele existe, ele é válido e vincula as partes, porém, ele é ineficaz perante o Poder Judiciário. Então, é uma mera condição de eficácia. Com isso, errado o item. Mostra indevida fixação da legitimidade extraordinária a partir de negócio jurídico processual. Está errado. Já vimos que é possível fixar por negócio jurídico processual, porque houve uma ampliação da legitimidade extraordinária para as previsões constantes do ordenamento jurídico, e não apenas previstas em lei. Portanto, errado letra C. O negócio jurídico processual, na letra D, no que pertine à competência, é ilegal, o que possibilita, inclusive, o manejo de ação rescisória em caso de ser proferida no processo sentença com força de coisa julgada material. É o nosso gabarito. É ilegal porque, meu aluno, porque tratou de competência absoluta, não poderia. E como foi decidido aí por um juiz absolutamente incompetente, perfeitamente possível que esse processo seja anulado mediante ação rescisória ou ação anulatória, ok? É possível que ele seja desconstituído futuramente, tá? Letra E. Com a calendarização, a intimação para os atos processuais pode ser feita na pessoa das partes ou mesmo do advogado. Não, meu aluno. Desnecessária a intimação. Se todos já estão sabendo especificamente do trâmite que irá seguir a partir daí, como e para que intimação das partes? A calendarização dispensa a intimação. Ok? Muito bem, meu aluno. Tranquilo aí quanto à questão? Vamos avançar, não é isso? 5. Mais uma situação hipotética, meu aluno. Acompanhe comigo. O Sindicato dos Trabalhadores da Educação do município de Teresina, sindicato, olha que informação importante, sindicato. Lembrar, meu aluno, que o sindicato é sempre substituto processual, seja na ação ordinária ou na ação coletiva. Consequentemente, como ele é sempre um substituto processual, é desnecessária a juntada de qualquer tipo de lista ou de autorização específica dos sindicalizados para o manejo das ações, ok? Não se esqueça disso. O Sindicato dos Trabalhadores da Educação do município de Teresina ajuizou ação ordinária na qual busca o reconhecimento de direito à percepção de determinada verba não adimplida pela administração pública municipal. A ação foi manejada sem a indicação nominal dos agentes públicos que se beneficiariam com a decisão. Relevância nenhuma tratando-se de sindicato. Mas se fosse uma associação manejando uma ação ordinária, uma associação qualquer que não um sindicato, aí sim, era indispensável, sem sombra de dúvida, nesse caso, a indicação da lista para o processamento do feito. Agora, nesse caso aqui, desnecessário, meu aluno. Totalmente desnecessário. O sindicato sempre vai atuar como legitimado extraordinário. As entidades de classe, por outro lado, não. Elas só atuarão como substituto processual nas ações constitucionais, nas ações coletivas, mandado de segurança coletivo, mandado de junção coletiva. Aí sim é desnecessário a juntada de lista. E mesmo a autorização específica. Agora, quando ela atua, a entidade de classe atua em ações ordinárias, aí não tenha dúvida, é indispensável a juntada da lista. E, claro, da autorização específica. Ao analisar o caso, o magistrado, respeitado o princípio da vedação da decisão surpresa, quer dizer, ele
abriu oportunidade para que as partes se manifestassem em relação a isso, julgou extinto o processo ao pretexto de que a ausência da indicação nominal afetaria a legitimidade do sindicato. Errado, errou o magistrado. Para o sindicato é irrelevante. Tá? Ele não poderia ter decidido dessa forma. O feito tinha de ser processado normalmente. Vamos aos itens. Agiu corretamente o magistrado, pois a atuação do sindicato se deu por representação processual que exige autorização dos associados. Está errado. Já vimos que atua sempre com substituição processual. Agiu corretamente o magistrado, pois a atuação do sindicato se deu por substituição processual, que exige autorização. Errado. Porque se é substituição processual, dispensa-se a autorização e, consequentemente, agiu de maneira incorreta o magistrado. Letra C. Agiu incorretamente o magistrado? Sim, agiu incorretamente, pois a atuação do sindicato dispensava a juntada de listagem nominal dos beneficiários. É o nosso gabarito. Letra C de sacola, não é isso? D. Agiu corretamente o magistrado? Já vimos que não agiu corretamente o magistrado, pois a atuação do sindicato é apta a dispensar a juntada de listagem nominal dos beneficiários somente ocorre no mandado de segurança coletivo. Não, em qualquer ação o sindicato é legitimado extraordinário, certo? Em qualquer ação, guarde isso, meu aluno. E letra E, ainda que caracterizada a colisão frontal, persiste a legitimidade do sindicato na tutela de interesse de apenas parte dos sindicalizados. Está errado. O STJ tem julgado importante, galera, que trata da colisão frontal. O STJ vai dizer o seguinte, que é inegável que o sindicato e as associações podem tutelar direitos de apenas parte dos associados. Mas quando ele tutela o direito de apenas uma parte, e essa tutela do direito de uma parte confronta-se com o direito da outra parte, de modo frontal, atual, claro e inequívoco, o sindicato não detém legitimidade. O que diz o STJ? É até possível que o sindicato e as entidades de classe atuem na defesa de parte dos associados, desde que essa atuação não prejudique de modo substancial direito ou interesse do restante dos associados e dos sindicalizados. Se isso acontecer, haverá colisão frontal. Havendo colisão frontal, não tem legitimidade o sindicato e a entidade de classe. Ok? O caso não retrata colisão frontal, portanto, pode ser observado e seguido normalmente. Ok, meu aluno? Então, nosso gabarito é a letra C. Tranquilos? Vamos avançar na nossa próxima questão. Venha comigo, me acompanhe. Questão de número 6. Analise a seguinte situação hipotética. Romerito, vamos comigo aqui. Diante de conduta da administração pública do Estado do Piauí que lhe exigiu depósito prévio para o processamento de recurso administrativo, olha só, meu aluno, violou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, né? Violou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. É indevida a exigência de depósito prévio para a interposição de recurso administrativo, ou mesmo, diz o Supremo Tribunal Federal, recursos que questione a constituição de créditos tributários. Então, perante o fisco. Então, esse depósito prévio não é devido, é inconstitucional a sua exigência. Apresentado recurso hierárquico próprio perante a administração pública. O que é um recurso hierárquico próprio? É o recurso típico, é o comum, no âmbito do órgão da mesma autoridade que proferiu a decisão atacada. O impróprio é que o recurso vai ser apreciado no âmbito de uma outra entidade, de uma outra pessoa jurídica, que não no âmbito daquela que proferiu a decisão. Muito bem. Recurso administrativo, recurso hierárquico próprio perante a administração pública, ainda pendente de julgamento. E, paralelamente a isso, apresenta reclamação constitucional à STF. Por quê, galera? Uma das hipóteses de cabimento da reclamação, qual é, meu aluno? É justamente o desrespeito à súmula vinculante. Só que há um detalhe. Só vai caber reclamação depois de exaurida a instância administrativa. Isso está na lei da súmula vinculante, meu aluno pode ver isso no artigo 7º. Mas, se não exaurida a instância administrativa, não cabe a reclamação. Não cabe a reclamação. Então, quer dizer, nesse caso é incabível a reclamação.
E mandado de segurança, caberia? Caberia, porque o recurso ele não foi recebido no efeito suspensivo. Se tivesse sido recebido no efeito suspensivo, aí não caberia mandado de segurança, mas como foi recebido sem efeito suspensivo, não há qualquer informação aqui que o recurso tenha sido recebido no efeito suspensivo, então abre-se espaço para o cabimento do mandado de segurança. Lembre-se, mandado de segurança e recurso administrativo. Só não cabe mandado de segurança se houver o recebimento de recurso administrativo no efeito suspensivo. Se o recurso administrativo tramita sem efeito suspensivo, que é a regra, o que acontece, galera? Aí vai caber normalmente um mandado de segurança, tá? Não se esqueça disso. Enfim, este é o caso. Vamos às opções. Letra A. Mostra-se inviável o processamento da reclamação, tendo em vista que seu acolhimento pressupõe o esgotamento da via administrativa. Corretinho, meu aluno, já é o nosso gabarito, já está na letra A. Lembre-se, mitigação do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Reclamação constitucional contra desrespeito de súmula vinculante por parte da administração pública pressupõe o esgotamento da via administrativa. Certo? Então, letra A já é o nosso GABA. Vamos ver a letra B, qual é o erro? A reclamação apresentada tem natureza de recurso? Não, meu aluno, não tem natureza de recurso. Embora haja diversas correntes em relação à natureza da reclamação, prepondera que a reclamação é fruto do direito de petição. Então, não é recurso, tá? Direito de petição. Quem disse isso, professor? Supremo Tribunal Federal. Ok? O próprio Supremo Tribunal Federal. Letra C. O princípio da inafastabilidade da jurisdição impõe o processamento da reclamação apresentada. Não, já vimos que é indispensável o esgotamento da via administrativa. D. No caso em análise, a interposição de recurso administrativo inviabiliza a impetração do mandado de segurança. Não, porque já disse para vocês, não houve efeito suspensivo no recurso. Como não houve efeito suspensivo no recurso, não cabe questionar aí a negativa do mandado de segurança. É possível sim o MS. Agora, se o recurso tivesse sido recebido no efeito suspensivo, galera, aí lógico, como não tinha lesão, não caberia o mandado de segurança. Só o recurso recebido com efeito suspensivo inviabiliza o manejo do mandado de segurança. Tá? Letra E. Seria possível que o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí processasse a reclamação? Pelo amor de Deus, desrespeito foi a súmula vinculante. Como desrespeito foi a súmula vinculante, a reclamação é para o STF, ok? Supremo Tribunal Federal. Ok, meu aluno? Tranquilo até aqui? Vamos beber um café? Vamos tomar uma água? Ou então vamos lá no banheiro, tá? Já nós voltamos para dar continuidade à nossa lista. Um grande abraço. Não se esqueça, E3C Online. Juntos pelo seu sonho. Grande abraço.